que é a ecologia integral e por que a ecologia integral é um dos assuntos mais atuais do nosso planeta. Saudações a todos, salve a força de cada um de vocês. O meu nome é Natália e este é o curso online de Ecologia Integral e Cidadania Planetária. Este curso, ele faz parte do Programa de Ecologia Integral da Escola Ideal. Este programa, ele foi desenvolvido de forma sistêmica, na verdade ele é desenvolvido porque ele está em constante construção e apresenta ferramentas e métodos de análise socioambientais e pessoais a fim de que as pessoas identifiquem as soluções possíveis ao alcance da humanidade nestes momentos tão desafiadores que estamos vivendo. Então vamos nessa? Vamos juntos identificar as bases conceituais e filosóficas para uma vivência consciente em nosso planeta? Vamos juntos? Eu posso dizer que o Programa de Ecologia Integral, ele honra o planeta Terra em toda a sua complexidade e tem um vídeo específico sobre objetivos e processos metodológicos deste curso e também tem um vídeo onde eu me apresento melhor, para vocês conhecerem aqui quem vos fala. Vou mostrar para vocês os objetivos educacionais deste programa. Essa é a taxonomia de Bloom, que ela apresenta uma organização hierárquica dos objetivos educacionais, de acordo com a medida que vai subindo, aumenta a complexidade e a dificuldade. O nosso objetivo é que as pessoas, através dos conceitos, esclarecimentos que nós apresentarmos no curso, sejam capazes de criar projetos, criar tecnologias alternativas para serem aplicados. Então, vocês podem perceber que o nosso objetivo é bem audacioso. Vamos lá. A aula de hoje, ela é especificamente sobre ecologia integral. Nós vamos conceituar essa abordagem, essa visão de vida que é a ecologia integral, e depois vamos falar um pouquinho sobre cada dimensão que compõe a ecologia integral, que é a ecologia pessoal, ambiental e social. Então vamos lá? O que é a ecologia integral? A ecologia integral é um conceito, uma abordagem, uma visão de mundo simples. Ela é bem simples, vocês vão ver isso. Ao mesmo tempo que ela é simples, ela exige uma visão, um pensamento sistêmico dos elementos, ou seja, que o foco seja nas relações, nas interconexões entre os elementos e não eles de forma isolada. Então, a essência da ecologia integral é você compreender as relações entre a ecologia pessoal, eu, no meu corpo, meus sentimentos, todas as minhas percepções, a minha voz, em interseção com a ecologia social, que é as relações entre as pessoas, relações econômicas, de trabalho, políticas, amorosas, e junto com isso, né, a nossa influência na ecologia ambiental. Então a gente percebe nesse diagrama que a ecologia integral é esse triângulozinho marrom no centro. Antes de falar aqui dos princípios básicos, eu gostaria de falar sobre a palavra ecologia. É muito importante saber a origem dessa palavra para tudo ficar mais simples, né? É uma palavra grega, que tem origem grega. Logia é ciência ou estudo e eco é casa. Então, o estudo da casa. A ecologia pessoal é o nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, a nossa primeira casa. A ecologia social é o estudo da nossa casa em sociedade, tudo que nós fazemos em sociedade. E a ecologia ambiental é a casa do planeta Terra, o que o planeta nos oferece, o estudo das relações entre os seres vivos e a influência deles nos sistemas naturais. Vou falar um pouquinho para vocês agora, novamente, vou voltar lá para os princípios básicos da ecologia integral.
o pensamento sistêmico, as leis naturais. Então a gente precisa conhecer o funcionamento da natureza para sermos capazes de avaliar a nossa influência nela, agir local e pensar global, e o equilíbrio entre a racionalidade e a intuição. Eu gostaria de agora enfatizar o pensamento sistêmico, a importância dele nesse processo de entendimento do que é a ecologia integral e de aplicação dessa visão na vida de vocês, né? É uma visão, uma forma que vocês vão enxergar o mundo. E por que o pensamento sistêmico é tão importante? Porque a natureza, ela funciona de forma sistêmica. A gente só consegue compreender os mecanismos e os acontecimentos nos acontecimentos do sistema natural se a gente tem um pensamento sistêmico. E a nossa sociedade, há cerca de 250 anos, prestem atenção nisso, desde a Revolução Industrial, 250 anos, a nossa sociedade é fortemente marcada por um pensamento reducionista e mecanicista. Então, a nossa sociedade, ela não pratica de forma majoritária o pensamento sistêmico. Todos os nossos setores produtivos, educacionais, econômico, político, são muito influenciados por um pensamento, esse pressuposto científico, há uma abordagem científica mecanicista e reducionista. Na aula sobre pensamento sistêmico, eu explico direitinho a diferença entre o pensamento sistêmico e o reducionista mecanicista. E quero deixar vocês aqui com uma pergunta. Como podemos exemplificar a influência do pensamento reducionista mecanicista em nossa sociedade? Como que a gente consegue perceber a influência desse pensamento na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos processos produtivos, econômicos, políticos, educativos? Hein? Vou deixar em aberto essa pergunta e eu posso antecipar que em todos os lugares a gente consegue identificar esse tipo de pensamento, que não é o ideal. A gente sabe que para entendermos o nosso planeta e a nossa posição nele, nós temos que ter um pensamento sistêmico. Voltando um pouquinho na ecologia integral, gostaria só de enfatizar que um dos objetivos do curso é que o homem seja capaz, o ser humano, de perceber a responsabilidade dele neste momento que nós vivemos, ok? Agora vamos lá na ecologia pessoal. A ecologia pessoal, ela trabalha a pessoa, o estudo da primeira casa, o nosso corpo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E também é importante considerar a influência da sociedade na nossa pessoa e de fatos históricos e do ambiente que vivemos, ok? Os objetivos principais do trabalho da ecologia pessoal é a liberdade e a inteligência emocional. Nós queremos que as pessoas se emancipem e tenham voz. Como diz a professora Lúcia Helena, o ser humano é grandioso. Cada pessoa veio fazer alguma coisa aqui nesse planeta. E o nosso principal objetivo é que todos tenham voz ativa, sejam capazes de vir falar a palavra que eles vieram falar, que eles vieram para o mundo para falar. Outra questão importante a ser considerada no estudo da ecologia pessoal é a compaixão como um sentimento guia. É muito relevante a compaixão neste momento que nós estamos vivendo, porque nós sabemos que a falta da compaixão gera muito impactos. Então esse sentimento, a compaixão, ele é um sentimento humano, ele é um sentimento importante para a sobrevivência da nossa espécie e é algo que a gente precisa muito agora, a compaixão. Vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento? Nós sabemos que o autoconhecimento dentro da ecologia pessoal tem um lugar importantíssimo. Por quê? Uma pessoa com autoconhecimento, ela se encaixa no mundo com mais facilidade. Ela tem uma sensação maior de preenchimento e também vive relações mais fortes. Além disso, a gente pode falar que as pessoas com autoconhecimento são mais criativas,
elas são pessoas que comunicam-se melhor e com caráter mais fortalecido, ou seja, menos propensas a cometer pequenos delitos, né? Então, o autoconhecimento ele é básico e importantíssimo em nossa vida. Agora, eu gostaria de apresentar para vocês um princípio importantíssimo. Vamos ler junto comigo? O contato com a natureza e o pensamento sistêmico auxiliam diretamente no desenvolvimento do autoconhecimento humano. Por que essa afirmação é tão importante? Observem. Contato com a natureza. Majoritariamente, a nossa população é urbana, mais de 80% da população do Brasil é urbana, e nós sabemos que o contato com a natureza nesses locais é reduzido. E outra questão ali, ó, o pensamento sistêmico, né? A gente sabe que esse tipo de pensamento ele auxilia no desenvolvimento do autoconhecimento. E o que nós sabemos? Nós sabemos que a nossa sociedade é fortemente influenciada por um pensamento reducionista e mecanicista. Ou seja, nós estamos numa situação onde a nossa condição não permite muito o desenvolvimento do autoconhecimento. Imagina um adolescente que vive a vida inteira no centro de São Paulo, não tem oportunidades de passear e ter um contato maior com a natureza. E desde bebê, essa criança também é, através da educação e de diversos outros fatores, muito influenciada por um pensamento reducionista e mecanicista. Essa pessoa vai ter dificuldade de se conhecer, ok? E aí é uma questão importante, a gente precisa aumentar o contato com a natureza e desenvolver um pensamento sistêmico. Aqui são algumas ferramentas que nós apresentamos durante o curso de Ecologia Pessoal, que são a meditação, comunicação não violenta, a linguagem corporal, identificação de sentimentos, a vivência do esforço na luz e a missão e propósito. Eu gostaria de dar uma enfatizada na vivências do esforço na luz, que é um termo que eu achei muito interessante, utilizado pelo professor Alexandre Wabi, e que ele mostra realmente isso, para a gente conseguir estar do lado da luz, sermos pessoas do bem, isso exige esforço, isso exige vivências no nosso cotidiano, todo dia, vivências para que nós estejamos sempre na luz. Porque vocês sabem, né? Para cair para as sombras é um passo à direita ou à esquerda, são pequenos deslizes. Gostaria também de compartilhar com vocês essa citação do Rubem Alves. Vamos ler juntos? A vida tem sua própria sabedoria. Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. Quem tenta ajudar o broto a sair da semente, o destrói. Há certas coisas que têm que acontecer de dentro para fora. A ecologia pessoal, assim como a ecologia integral, elas acontecem de dentro para fora. E vou deixar vocês com a seguinte pergunta: qual é o recado que a tua alma tem a dar? A ecologia pessoal, ela trabalha com o nosso interno, fortalecendo as pessoas para que elas possam dar o recado. O recado que elas vieram dar nesse planeta, elas podem dar. Todos nós, independente da instrução. Todo ser humano tem um recado a dar. Agora vamos para a ecologia ambiental? Ecologia, estudo da casa ambiental, né? Estudo da relação entre os seres vivos, relação entre os seres e a influência desses seres no sistema que vivem, né? No sistema natural. A ecologia ambiental, ela, como todo estudo, ela percebe a situação, identifica causas e consequências e, a partir dessa análise, é capaz de propor soluções possíveis, soluções para melhorar todo o contexto. A nossa abordagem nesse curso é focado na análise ambiental. O nosso objetivo é que os alunos sejam capazes de
a partir de informações básicas, sejam capazes de analisar um contexto ambiental, sejam capazes de interpretar, analisar paisagens e compreender melhor os sistemas ambientais. Nós apresentamos também dados planetários e tudo com foco no aquecimento global e na gestão das águas. Vamos falar antes essa citação do Leonardo Boff. A ecologia ambiental atenta-se para o fato de que plantas, animais e todos os seres vivem no planeta Terra existem de maneira integrada. Neste conceito, a Terra é encarada como organismo vivo, a Gaia. É muito importante a gente ter essa concepção de que a Terra é um organismo vivo e que para a sobrevivência dela nós precisamos da manutenção de um sistema e que nós somos totalmente dependentes dele. Nós somos totalmente dependentes do sistema planetário. E o principal desafio da ecologia ambiental é a promoção de ideias, ações e comportamentos que irão ajudar na superação dos problemas de devastação ambiental. Então, a gente só consegue propor soluções se a gente conhece bem o sistema. Por exemplo, no Cerrado, como que eu vou regenerar uma área devastada do Cerrado? Com certeza é diferente da forma que a gente vai regenerar a Mata Atlântica, a savana africana ou então a Amazônia. Por falar em Amazônia, a Amazônia tem uma aula só sobre ela, como um exemplo da dinâmica planetária e também da importância da floresta em nossas vidas. Opa, apertei o botão errado. Agora vamos lá. Ecologia social. A ecologia social, ela estuda, avalia e analisa o funcionamento da sociedade, as políticas, economia, cultura, religiosidade e, a partir disso, qual que é a influência dessa sociedade no meio natural. Então, vamos ler aqui junto? A ecologia social examina como as interações entre espécies e o ambiente afetam a abundância, distribuição e diversidade de espécies dentro das comunidades. A ecologia social, depois de fazer essa avaliação, ela é capaz de propor soluções. Vamos ver aqui os tópicos que nós trabalhamos dentro da ecologia social. Quais são assuntos abordados dentro da ecologia social, especificamente nesse nosso curso? A gente fala sobre mudanças climáticas, considerando visões, estudos, perspectivas, dados demográficos mundiais e brasileiros, a gente apresenta a legislação ambiental brasileira, falamos sobre a gestão das águas, a questão das águas num âmbito planetário e também nacional. Falamos sobre esses conceitos tão importantes que são o nexo água, energia, alimento e a soberania alimentar. Apresentamos soluções tecnológicas para os diversos desafios e também abordamos as pegadas ecológicas, por exemplo, pegada hídrica, pegada de carbono, que são assuntos tão importantes e tão atuais. Agora vamos dar um zoom aqui, começando no conceito nexo água, energia, alimento. Pessoal, esse nexo, ele é uma ferramenta de estudo e de análise. O nexo água, energia e alimento é uma ferramenta de estudo sugerida pela ONU para ser utilizada pelas nações e no mundo inteiro. Por quê? Ela trabalha as relações entre esses três elementos tão importantes: energia, água e alimento. Nós sabemos que esses três elementos são totalmente interdependentes entre si. Vou dar um exemplo. Nós precisamos de água aqui no Brasil para gerar energia. Precisamos de energia para gerar comida, para captar água e assim por diante. As relações são muitas. E esse nexo, ele pode ser usado em situações de conflito, para nós entendermos melhor quais são as prioridades.
Então eu vou reforçar, esse nexo ele é muito importante que todos os tomadores de decisão, pessoas que trabalham com energia, água e alimento conheçam, para que nós possamos, a longo prazo, termos uma vida com água, energia e alimento. Agora vamos ver aqui um foco. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um gráfico bem interessante, elaborado pelo IPCC, como exemplo da abordagem sobre mudanças climáticas. Esse quadro, ele mostra cada região da América Latina, da América do Sul e Central, e as alterações que já estão comprovadamente ocorrendo e que também são comprovadas que são mudanças causadas pelas emissões de gases de efeito estufa. Então, esse tipo de imagem são uma das... Eu trouxe aqui como exemplo do que a gente trabalha na aula de ecologia social. E gostaria de compartilhar com vocês aqui outro exemplo de um gráfico muito interessante, que ele mostra as emissões desde 1750. Então, cada cor que tem nesse gráfico é uma região do planeta ou país. Por exemplo, essa laranja mais forte aqui é a Europa Ocidental. Então, desde 1750, a Europa, de acordo com a metodologia desse estudo, a Europa foi a principal emissora de gases de efeito estufa. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para comentar algo muito importante. Cada estudo tem uma metodologia e essas metodologias elas podem ser tendenciosas, dependendo do resultado que o pesquisador quer chegar. Então, um dos objetivos desse curso é que as pessoas sejam capazes de avaliar os resultados de diferentes estudos, para que saibam que existe sim na ciência cientistas que tendenciam resultados. E nós temos que ser capazes de avaliar esse tipo de resultado, avaliar a metodologia de um estudo para saber se ela está de acordo, se ela está tendo um resultado verídico, ok? Então falamos sobre a ecologia social, a ecologia ambiental e a ecologia pessoal, esses assuntos que são tão importantes. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos ao curso. Eu vejo vocês numa próxima aula. Muito obrigada, gratidão. Fiquem com Deus.